Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e feliz ano novo, né? Esse é o segundo vídeo do ano, então ainda cabe muito essa rogativa feliz ano novo. Bom, meu nome é Marcos Venício e quero convidá-los e convidá-las para a nossa aula de número 127 da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E na nossa aula de hoje, né, lembrando que estamos já no capítulo final, né, do livro, estamos aprendendo junto com os espíritos em expiações terrestres. E hoje nós veremos o caso muito interessante da mendiga Julienne Mery. Então, na introdução, né, Kardec escreve o seguinte: na comuna de Delavitelle, não, na comuna de Delavillate, isso, Vitelli não, Delavillate, perto de Nozay, Lore interior. Coisas das regiões lá da França de quase 2 séculos atrás. Enfim, havia uma pobre mulher chamada Julienne Mery, velha, enferma e que vivia da caridade pública. Um dia ela caiu numa lagoa, de onde foi tirada por um habitante do lugar, o senhor A, que se manteve no anonimato, que lhe dava habitualmente socorro. Esse senhor A, na verdade, era médium, membro da Sociedade Espírita de Paris, né? Transportada para o seu domicílio, ela morreu pouco tempo depois, em consequência do acidente. A opinião geral foi de que ela quisera se suicidar. No mesmo dia de seu decesso, né, dessa culminância, dessa situação, aquele que a salvara, né, o senhor A, que é espírita e médium, sentiu sobre toda a sua pessoa como o roçar de alguém que estivesse junto dele, sem todavia se explicar a causa disso. Quando soube da morte de Julienne Mery, o pensamento que lhe veio foi de que talvez o seu espírito viera visitá-lo. Segundo o conselho de um de seus amigos, membros da Sociedade Espírita de Paris, a quem dera conta do que se passara, fez a evocação dessa mulher com o objetivo de ser-lhe útil, mas preliminarmente pediu conselho aos seus guias protetores, dos quais recebeu a seguinte resposta, ou seja, o senhor A queria evocá-la, né, a senhora, né, a mendiga Julienne Mery, mas foi pedir orientação primeiro dos guias, né, do médium. Olha como era interessante, como era. Então, e aí os guias disseram o seguinte, o guia do médium, né, podes fazê-lo, ou seja, pode evocá-la, e isso lhe dará prazer, embora o serviço que te propões prestar-lhe seja-lhe inútil. Ela está feliz e toda devotada com todos aqueles que, com ela, se compadeceram. És um dos seus bons amigos, ela não te deixa mais e conversa contigo, frequentemente com o teu desconhecimento. Cedo ou tarde, os serviços prestados serão recompensados, se não pelo beneficiado, será por aqueles que se interessam por ele, antes de sua morte, como depois. Quando o espírito não teve tempo de se reconhecer, são outros espíritos simpáticos que testemunham em seu nome todo o seu reconhecimento. Eis o que se explica, o que sentistes no dia de seu desencarne. Agora, desencarne da senhora Julienne Mery, né, que fique bem claro. Agora é ela quem te ajuda no bem que queres fazer. Lembra-te do que Jesus disse: aquele que for rebaixado será elevado. Terás a medida dos serviços que ela poderá te prestar, se todavia não lhe pedires assistência, senão para ser útil ao teu próximo. Interessante, né? Duas coisas interessantes aqui. A primeira é que é realmente um fato de que o espírito desencarnado, muitas vezes, quando ele não tem condições ainda de ele mesmo evidenciar-se, né, de ele mesmo enfim, interagir, outros espíritos em nome dele pode fazer isso, pode representá-lo, pode,
enfim, dá jus ao fato da existência dele. Isso é comentado, inclusive, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, vale a pena aí uma leitura sobre isso. Bom, segue a evocação também. E depois aqui a segunda coisa, né? Falei que eram duas, a questão da humildade, né? Lembrando que Juliane Mery foi uma mendiga a vida inteira. E não esqueçamos o que Jesus disse, né? Aquele que for rebaixado será elevado, e aquele que for elevado será rebaixado, né? Se utilizar-se do orgulho incondicional. Segue-se agora a evocação. Boa Juliane Mery, sois feliz. Era tudo o que eu queria saber. Isso não me impedirá de pensar frequentemente em vós e de nunca vos esquecer em minhas preces. Eis a resposta dela. Tenha confiança em Deus, inspira a teus doentes uma fé sincera e triunfarás quase sempre. Não te ocupes nunca com a recompensa que disso advirá, ela será além da que esperas. Deus sabe sempre recompensar como merece aquele que se devota ao alívio de seus semelhantes e coloca em suas ações um desinteresse completo. Sem isso, tudo não é senão ilusão e quimera. Antes de tudo, é preciso a fé, de outro modo, nada. Lembra-te desta máxima e ficarás admirados com os resultados que obterás. Os 2 doentes que curastes, disso são a prova. Nas circunstâncias em que estavam, com os simples remédios teria fracassado. Interessante, né? Ele era um médico, né, o senhor A, mas não era só da medicina convencional, né, dos fármacos, não. Ele utilizava a prece, o magnetismo, o passe também, a cura através dos espíritos também. Muito interessante. E aí Juliane Mery continua. Quando pedis a Deus permitir aos bons espíritos derramarem sobre ti os seus fluidos benfazeres, olha, quando pedis a Deus permitir aos bons espíritos derramarem sobre ti os seus fluidos benfazeres, ou seja, isso é o magnetismo espiritual, né? Se esse pedido não te faz sentir um estremecimento involuntário, é que a tua prece não está bastante fervorosa para ser escutada. Não está nas condições que te assinala. Foi o que sentiste quando disseste do fundo do coração: Deus Todo-Poderoso, Deus Misericordioso, Deus de bondade sem limite, atendei a minha prece e permiti aos bons espíritos me assistirem na cura de... E aí o nome do paciente, né? Tende piedade dele ou dela, né? Meu Deus, e restituí-lhe a saúde. Sem vós eu nada posso. Que a vossa vontade seja feita. Interessante, né? O senhor A foi um médium de cura, né? Muito interessante mesmo. Fizeste bem em não desdenhar dos humildes, a voz daquele que sofreu e suportou com resignação as misérias deste mundo é sempre escutada, e como vês, um serviço prestado sempre recebe a sua recompensa. Agora, uma palavra sobre mim, e isso te confirmará o que disse acima. E aí segue a segunda comunicação da senhora Juliane Mery. O Espiritismo te explica a minha linguagem como espírito. Não tenho necessidade de entrar nos detalhes a este respeito. Creio também inútil te dar parte de minha existência precedente. A posição em que me conheceste sobre esta terra deve fazer-te compreender e apreciar as minhas outras existências, que nem sempre foram sem censuras. Votada a uma vida de miséria, fraca e não podendo trabalhar, mendiguei toda a minha vida. Eu nada entesourei. Sobre os meus velhos dias, as minhas economias se limitavam a centena de francos, que é muito pouco, né? Que reservava para quando as minhas pernas não pudessem mais me carregar.
Deus julgou a minha prova e a minha expiação suficiente e lhes pôs um termo, livrando-me sem sofrimento da vida terrestre, porque não me suicidei, como se acreditou de início. Morri subitamente sobre a borda da lagoa, no momento em que dirigia uma última prece a Deus. A inclinação do terreno foi a causa da presença do meu corpo na água. Olha só que interessante, né? Ela explicou que não tratou-se de um suicídio. Não sofri, estou feliz por poder cumprir a minha missão sem entraves e com resignação. Tornei-me útil na medida das minhas forças e de meus meios, e evitei de fazer o mal ao meu próximo. Hoje disso recebo a recompensa e rendo graças a Deus, nosso divino Senhor, que abranda a amargura das provas em nos fazendo esquecer durante a vida as nossas antigas existências e põe sobre os nossos caminhos almas caridosas para nos ajudarem a suportar o fardo das nossas faltas passadas. Vede, então, a benevolência, a sabedoria, a misericórdia, a indulgência e o tremendo carinho, a tremenda bondade com que Deus age conosco, nos fazendo esquecer do passado, né? E tem gente que acha que isso não é correto, tem gente que acha que isso não faz sentido. Como que não? Nós não temos capacidade ainda de nos lembrarmos daquilo que fizemos no passado. É só cada uma, se vocês quiserem fazer esse exercício, é muito interessante, dá uma olhada no que temos feito na vida agora. Imagina o que podemos e devemos ter feito em vidas passadas. Nosso orgulho ainda é muito grande, nosso egoísmo ainda é muito grande, nossa vaidade ainda é terrível. E essa encarnação em que nós estamos vivendo é a melhor que já tivemos. Já pararam para pensar nisso? Deus sabe o que faz e nós não. Juliane Merri continua. Persevera também tu, e como eu, por isto serás recompensado. Agradeço-te por tuas boas preces e pelo serviço que me prestaste. Não o esquecerei nunca. Um dia nos reveremos e muitas coisas ser-te-ão explicadas. No momento, isso seria supérfluo. Fica sabendo somente que te sou toda devotada e que estarei sempre perto de ti quando tiveres necessidade de mim para aliviar aquele que sofre. E ela assina, né? A pobre e velha Juliane Merri. Incrível, né? Incrível. A amizade que se conquista, a amizade que se ganha, a ajuda espiritual que vem daquele que tem a vida devotada ao bem. Isso é muito interessante, né? Bom, o espírito de Juliane Merri, tendo sido evocado na Sociedade de Paris em 10 de junho de 1864, ditou a seguinte comunicação, né? Mais uma comunicação. Obrigada por consentirdes admitir-me em vosso meio, caro presidente, se referindo ao Allan Kardec, olha aí. Sentistes bem que as minhas existências anteriores eram mais elevadas como posição social. Se retornei para sofrer esta prova da pobreza, foi para punir-me de um orgulho vão que me fez repelir o que era pobre e miserável. Então sofri esta lei justa do talião que me tornou a mais horrível mendiga deste país e como prova como prova, né, para provar-me a bondade de Deus, eu não era repelida de todos. Era todo o meu medo, também suportei a minha prova sem murmurar, pressentindo uma vida melhor, de onde não deveria mais retornar sobre esta terra de exílio e calamidade. Não tem jeito, né, gente? Quem se eleva será rebaixado. E quem se rebaixa será elevado. Jesus disse isso com toda a propriedade. A gente precisa entender que orgulho, que egoísmo, que apego à matéria só leva à ruína, só leva à falência espiritual. É preciso compreender isso. E Juliane Merri continua. Que felicidade o dia em
em que a nossa alma, jovem ainda, pode reentrar na vida espiritual para rever os seres amados, porque também eu amei e fui feliz por ter reencontrado aqueles que me precederam. Obrigada a esse senhor, o A, né, o médium lá de cura, enfim, que me abriu a porta do reconhecimento. Sem a sua mediunidade, não poderia agradecer-lhe, provar-lhe que minha alma não esquece as felizes influências de seu bom coração e recomendar-lhes propagar a sua divina crença. Ele está chamado a conduzir almas desviadas que se persuada bem no meu apoio. Sim, posso restituir-lhes um cêntuplo o que me fez, instruindo-o no caminho que seguis, o que segues, né? E a humildade continua, né? A humildade dela, que alma maravilhosa. Agradecei ao Senhor por ter permitido que os Espíritos possam vos dar instruções para encorajar o pobre nas suas penas e deter o rico em seu orgulho. Sabei compreender a vergonha que há em repelir o infeliz, que eu vos sirva de exemplo, a fim de evitar que venham como eu expiar as vossas faltas por essas dolorosas posições sociais que vos colocam tão baixo e fazem de vós o resto da sociedade. Juliane Marie. Pois é, né? Está em nossas mãos definir como será a nossa vida, né? E está em nossas mãos nos entregarmos ao orgulho, ao egoísmo, ao apego doentio à matéria, ou não, né? Viver com humildade, usando sim, mas sabendo usar, usando a matéria e não sendo dominado por ela. Essa é que é a questão. Bom, tendo esta comunicação sido transmitida ao senhor A, né, que é o médium, de seu lado ele obteve a seguinte, que se segue e que é a sua confirmação, né? Aí, aquela sequência de perguntas. Aliás, uma pergunta só. Boa Juliane Marie, uma vez que consentis ajudar-me com os vossos bons conselhos, a fim de fazer-me progredir no caminho de nossa divina doutrina, quereis vos comunicar comigo, terei todos os esforços para aproveitar, farei todos os esforços para aproveitar os vossos ensinamentos. E aí a resposta dela. Lembra-te da recomendação que vou fazer-te e nunca te afastes dela. Sê sempre caridoso na medida de teus meios. Compreendes bastante a caridade, tal como deve ser praticada em todas as posições da vida terrestre. Não tenho, pois, necessidade de vir te dar um ensinamento a este respeito. Tu mesmo serás o teu melhor juiz, seguindo, todavia, a voz de tua consciência, que nunca te enganará quando a escutares sinceramente. Não te enganes, né? Não te enganes sobre as missões que tens a cumprir. Pequenos e grandes têm a sua. A minha foi penosa, mas eu merecia semelhante punição por minhas existências precedentes, como vim confessá-lo ao bom presidente da Sociedade Mãe de Paris, né, o senhor Allan Kardec, a qual vos juntareis todos um dia. Esse dia não está tão longe quanto pensas. O Espiritismo caminha a passos de gigante, apesar de tudo que se faz para entravá-lo. Caminhai, pois, todos sem medo, servidores adeptos da doutrina, e os vossos esforços serão coroados de sucesso. Que vos importa o que se dirá de vós? Colocai-vos acima de uma crítica irrisória que cairá sobre os adversários do Espiritismo. E que críticas, né? Até hoje todos nós recebemos críticas. Os orgulhosos, eles se creem fortes e pensam vos abater facilmente. Vós, meus bons amigos, permanecei tranquilos e não temais em vos medir com eles, não mais fáceis de se vencer do que não credes. Muitos dentre eles têm medo e temem que a verdade não venha, enfim, ofuscar-lhes os seus olhos. Esperai, e a seu tempo eles virão ajudar no coroamento do edifício. Claro, quem critica, quem nega, quem abnega a verdade espiritual, né, as palavras do Cristo, é porque não está no seu tempo ainda, não amadureceu.
tem muito que viver ainda antes de entender, não é verdade? Bom, e o texto termina com uma nota do Allan Kardec, né? Este fato está cheio de ensinamentos para quem meditar nas palavras deste Espírito em suas comunicações. Todos os grandes princípios do Espiritismo aí se encontram reunidos. Desde a primeira, o Espírito mostra, a primeira comunicação, né? O Espírito mostra a sua superioridade por uma linguagem semelhante a uma fada benfazeja. Essa mulher resplandecente hoje e como metamorfoseada, vem proteger aqueles que não a recusou sob os andrajos da miséria. É uma aplicação destas máximas do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Felizes os humildes, felizes os aflitos, porque serão consolados. Não desprezeis os pequenos, porque aquele que é pequeno neste mundo talvez seja maior do que não credes. Bom, muitas reflexões então, né? Palavras do Evangelho, né? Kardec termina citando-as. Bom, como sempre, muito o que aprender, muito o que estudar, muito o que refletir sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Isso é muito importante. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.